Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 25 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Mercado futuro brasileiro já aberto, apesar de estar caindo 0,5%, é 0,5% em relação ao preço de fechamento de ontem, 6 da tarde, que é diferente do fechamento do Ibovespa, que aconteceu às 5, né? Então, como das 5 às 6 o índice futuro subiu um pouco, a gente pode dizer que o índice futuro nesse momento está em uns 100 pontos somente abaixo do que a gente tinha quando do fechamento do Ibovespa. Então, a princípio, né, se às 10 da manhã tivermos nesse nível, o índice futuro apontando uma abertura com uma certa estabilidade no mercado brasileiro. A gente tem também o dólar variando 0,15 em relação ao preço de fechamento de ontem, cotado a 3.277,5, ou seja, também perto da estabilidade. Estabilidade para o mercado acionário, que na minha opinião já é um lucro, né? Porque ontem a gente teve aí momentos bem conturbados novamente lá em Brasília, com manifestações, onde inclusive foi chamado o Exército lá para ajudar a conter as manifestações, o que causou aí um alvoroço entre deputados e senadores, com muitas brigas, inclusive entre deputados e senadores. A gente teve também ontem, no meio da tarde, a informação de que mais delações premiadas que poderiam aí comprometer um pouco, ainda mais os políticos aí estão a caminho, ou seja, ainda uma indefinição muito grande em relação à cena política, que a gente imagina que não vai se desenrolar tão cedo, né? Ou seja, esse risco de se posicionar no mercado que a gente enxerga, né, desde quinta-feira passada, ou seja, há uma semana, ainda é muito grande e, de certa forma, ainda para ficar num tamanho aí que a gente consegue considerar como um risco normal do mercado de ações, ainda deve se passar muito tempo, perfeito? Ontem no mercado a gente teve uma primeira metade do dia bem interessante, né? Muitos daqueles ativos que tinham nos gráficos de curto período, já que decidimos aí deixar de mão gráficos diário e até mesmo a maioria dos gráficos de 60 minutos, porque primeiro não existe segurança para esses gráficos, não existe segurança para o swing trade, o que a gente tem é algumas indicações em gráficos de 15 minutos, que vão servir muito mais para o day trade do que para dormir comprado ou dormir vendido, né? Porém, para quem entende, como eu falei, não é o meu caso, né? Mas para quem entende que a oportunidade do momento é muito mais relevante do que o risco do momento e quiser se posicionar, seria interessante focar nesse gráfico. A minha opinião continua a mesma, né? Enquanto você não consegue mensurar o risco, não tem alvo grande o suficiente que faça valer a pena uma operação, né? Então a gente ainda não vai fazer nenhuma indicação de swing trade. Vamos esperar a poeira baixar, as coisas se acalmarem, o mercado ter uma tendência bem definida, os riscos voltarem ao normal para a gente fazer novas indicações. Porém, quem entende que essa é uma oportunidade muito boa, teve aí a oportunidade também de ver nos gráficos de 15 minutos aí uma subida forte na primeira metade do dia e um recuo a partir das 2h30, 3 horas da tarde, quando a crise se intensificou lá em Brasília. Não sei se é possível que essa crise ainda se intensifique um pouco mais, mas de certa forma as manifestações aumentaram, os rumores de outras delações que estão por vir também aumentaram. A gente teve aí o Nelson Jobim, um dos cotados aí para assumir caso o Temer renuncie ou seja afastado, dizendo que de jeito nenhum que isso ele não faria. A gente tem também o Fernando Henrique, outro cotado, dizendo que ele não tem mais idade para isso. Quer dizer, a gente teve aí uma queda no final do dia, então a alta do Ibovespa, que chegou a ser de 2%, acabou com a alta de 1%, perfeito? Bom, hoje pela manhã a gente tem uma condição bem interessante, mercados tanto na Europa quanto os futuros dos Estados Unidos subindo bem. Quer dizer, lá não tem tanta volatilidade que aqui, né? Então você tem mercado europeu, alguns lugares subindo 0,5%, o S&P 500 futuro agora até há pouco estava subindo 0,20%, nesse momento subindo 0,26%. Em compensação, as commodities importantes aqui para o mercado brasileiro estão em queda, petróleo caindo 1,17%. O minério de ferro à vista caiu 0,46% e o minério futuro caiu 4%, 4,07%, né? Então, de certa forma, por mais que a gente tenha tido
tem um mercado externo positivo, as commodities caíram e isso, de certa forma, impacta principalmente aí para Petrobras, Vale e siderúrgicas aqui na abertura, perfeito? Bom, dito isso, eu queria dar aqui, olha, só para levar em conta o que a gente estava falando, né? Ontem, no início do dia, o índice futuro estava caindo 1,5%, né? 1%, enfim, na abertura, logo depois ele se recuperou, né? A mesma coisa acontece hoje, olha aqui na tela, agora há pouco ele estava 63.300, já está aí 63.625. Quando o Ibovespa fechou ontem, tá? Às 5 da tarde, ele estava 63.550, né? Ou seja, ele está até um pouquinho acima do que estava quando o Ibovespa fechou, né? Então a abertura, por enquanto, é uma abertura estável, e sem muita preocupação para quem eventualmente resolveu correr risco de dormir comprado, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui no índice futuro e também daqui a pouco no Ibovespa, que é praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente na segunda-feira falou dessa possibilidade desse pivô de alta no gráfico de 15 minutos no primeiro momento, e ontem o índice futuro rompeu esse topo anterior, que era 63.950, e caminhou um pouco mais até a próxima resistência, que foi exatamente essa média móvel de 72 períodos, perfeito? Olha só, quando você tem o preço bate nessa primeira média móvel, que é uma média móvel mais curta, né? Não consegue passar, da segunda vez é mais provável que consiga ultrapassar. E aí ele subiu e bateu a primeira vez aqui na média laranja, volta e encontra, não mais como resistência, sim como suporte, essa média de 17 períodos, perfeito? Então é muito importante para tempos maiores, né, para operações que serão um pouco mais longas, né, a gente entender o que vai acontecer aqui nesse ponto, né? Se o índice perder de vez essa média de 17, corre um risco bem grande dele voltar para testar esse fundo anterior aqui perto dos 61 mil pontos. Enquanto que se ele encontrar suporte e voltar a subir, é muito bom ficar atento com essa região de 64.390, porque no rompimento desse ponto, né, é natural aí que ele ganhe força para subir um pouco mais. Quer dizer, aqui bateu a primeira vez, perdeu força, bateu a segunda, ultrapassou. Aqui bateu a primeira vez, perdeu força. Se tivermos uma recuperação e um rompimento desse topo aqui, é possível aí que a gente tenha uma subida mais forte de mercado. Isso a gente tem presente aqui no índice futuro, né? Mas a gente também consegue encontrar, e claro, né, apesar de fechar em horário diferente, né, o Ibovespa tem exatamente a mesma condição, né? Também bateu lá pertinho da média de 72 e passou por um pouco de recuo. Então seria importante aí se ele conseguisse romper essa região de 64 mil pontos para tentar novamente aí ultrapassar essa média de 72, deixar essas médias que desde quinta-feira passada funcionam como resistência, trabalhando aí como suporte, né? O destaque do dia foi exatamente a Petrobras, que fez o mesmo movimento aí que o índice que a gente viu agora há pouco, e também o Ibovespa, bateu na média de 72, recuou um pouco no final do dia. O final do dia, como eu falei aí, foi um final em que o mercado perdeu muita força, né? Olha o que eu estava falando, né? Então, num determinado momento, o mercado estava aqui em 64.400 e a hora que deu 5 da tarde, né? Que foi aqui, vamos lá, ó, 5:10, ó, tá vendo? Ó, ele estava aqui nessa região e neste momento ele já está até 188 pontos do que estava às 5 da tarde quando fechou o nosso mercado, tá? Ou seja, esse impacto aqui, né, derrubou boa parte dos ativos, então muitos ativos que estavam com alta bem forte devolveram um percentual relevante aí no final do dia, principalmente os bancos, né? E a gente tinha aí, deixa eu tentar mudar aqui para dar uma olhada nos bancos. A gente tinha o Itaú trabalhando lá em 36,26 e de repente ele caiu bastante, fechou com a queda de 1,32% em relação à máxima do dia, e com o Bradesco foi até pior, né? Ele caiu aí 1,5% aí, deixa eu pegar lá de cima, vamos lá, é isso aí mesmo, 2,5%, 2,60% da máxima do dia até o final, justamente por conta aí dessa queda na parte da tarde do mercado, tá ok? Bom, eu queria falar também do dólar, né? O dólar, apesar de ter uma grande volatilidade, ele não consegue fazer nesse momento topos e fundos ascendentes, né? Então ele trabalha aí com uma resistência perto desses 3,295,
que foi exatamente o teto de ontem. No final do dia teve um estresse grande, com bolsa para baixo, dólar para cima. Ele bateu nesse ponto, encontrou resistência. E aqui para baixo é uma região de suporte, né? Então, enquanto ele não se resolver em relação a isso, né, ele vai ficar até em tempos maiores, como por exemplo no gráfico de 15 minutos, né, vivendo um período de consolidação. Olha só como a partir do momento de estresse, né, quando ele chegou a estar subindo 9%, desceu, bateu lá em 9% de novo, né, testou o topo do dia aqui no final de quinta-feira, perdeu força e aí vive um momento de consolidação, né? Então, para quem tenta operações aí em gráficos de 15, 60 minutos no dólar, ficar atento com essas duas regiões, que são regiões que, se rompidas, podem dar um movimento mais forte para o dólar, tá ok? Bom, então a gente tem hoje aí uma briga grande aqui nessa região. Se for perdida, o mercado pode acelerar um pouco mais para baixo. Uma briga grande também aqui em cima, caso o mercado chegue até aqui os 64.300, 64.400. Se for rompida essa região, a gente pode ter uma aceleração maior do mercado, subindo um pouco mais, recuperando um pouco mais do que já recuperou. E acho que continua valendo aí o que a gente está falando desde quinta-feira, né? Para quem faz operações day trade, esse é um momento espetacular, um momento de muita volatilidade, muita variação, onde você consegue fazer operações scalper, operações de day trade em tendência em gráfico de 1 minuto, day trade em tendência de gráfico de 5 minutos, né? Isso é relevante para quem tem muita experiência, sabe o que está fazendo, sabe dosar os riscos, entende muito bem de gerenciamento de riscos, sabe entender quanto de liquidez tem para esse momento para fazer uma operação segura, ponto, né? É um momento também cheio de oportunidades para quem investe a longo prazo, que compra valor e não preço, porque muitos ativos estão aí a 15%, 20%, valendo 15%, 20% menos do que valeu semana passada, até quinta-feira, né? Ou seja, a gente tem aí um desconto no preço dos ativos em relação ao que a gente tinha em momentos anteriores. Então, quem é focado em valor, né, também tem oportunidade. Para o swing trade, continuo achando que o momento oferece muito risco e que, portanto, se a gente tem um risco que a gente não consegue calcular exatamente qual é, nenhum ganho, né, acaba compensando, né? Nenhum target, nenhum alvo acaba valendo a pena, perfeito? Então, continuo me mantendo aí de fora de indicações de swing trade. E é claro, vão ter sempre os que enxergam também, apesar de verem preço, enxergam uma ótima oportunidade, aí é só dosar principalmente aí os tempos gráficos para tentar em tempos menores boas entradas que terminam no final do dia dando uma variação razoável para você ficar na operação, perfeito? Bom, por um problema de agenda, amanhã eu provavelmente não conseguirei fazer o Bom Dia Mercado, mas segunda-feira eu estou de volta, tomara que já falando aí do mercado mais calmo, onde os riscos são muito mais controláveis e também o mercado aí que volte a dar oportunidade para operações mais longas, perfeito? Então, se não tiver por aqui amanhã, desejo a todos um excelente final de semana e segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço, pessoal. Até lá. Tchau.